Naquela noite, a casa dos Almeida parecia mais escura e pesada que o de costume. Patrícia Almeida, de 29 anos, servia o jantar em silêncio. Colocou os pratos um a um, sem que ninguém a olhasse. Júlio, o mais velho, provou a carne e soltou um grunhido. Isso está insosso. Que tipo de comida é esta, Patrícia? Você cozinha há anos e continua sem aprender. Marcelo riu com escárnio enquanto mastigava. Deixa ela. As mulheres desta casa só servem para a cozinha e nem isso fazem bem. Ricardo Almeida, sentado na cabeceira da mesa, não disse nada. Apenas bateu suavemente os dedos na madeira, um gesto que Patrícia conhecia muito bem. Ela se aproximou imediatamente e encheu seu copo de vinho. Ninguém lhe agradeceu. Assim tinha sido sempre sua vida invisível útil, apenas para servir. Ricardo falou por fim com voz fria e prática. Teresa já morreu. Amanhã o advogado vem ler o testamento. A fazenda. O esquecimento não é mais que terra abandonada. Vamos vender, pagar as dívidas e repartir o que sobrar entre os homens da família. Ao ouvir o nome, o esquecimento, Patrícia sentiu um leve tremor no peito. Lembrou por um segundo dos verões de sua infância, quando sua avó a levava pela mão por aqueles campos e falava com ela como se fosse alguém importante. O advogado chegou pouco depois. A família se reuniu na sala. O homem abriu o documento e leu com voz clara. Eu, Teresa Almeida, lego na sua totalidade a fazenda. O esquecimento à minha neta, Patrícia Almeida. Um silêncio absoluto caiu sobre a sala, mas o advogado ainda não tinha terminado com uma condição obrigatória. Patrícia deverá viver diretamente na fazenda e demonstrar que a terra é capaz de produzir ser cultivada ou gerar sustento real em um prazo de 3 meses, a partir da data de recebimento da herança. Se não cumprir esta condição, a administração do bem passará aos filhos homens de Ricardo Almeida. Ricardo virou lentamente a cabeça para sua filha. Seus olhos eram frios, quase divertidos pelo absurdo. 3 meses? Repetiu com um sorriso desdenhoso. Você não vai aguentar nem 3 dias naquele lugar, Patrícia. Depois que o advogado foi embora, a casa explodiu. Ricardo bateu na mesa com força e apontou o dedo para Patrícia. Assine agora mesmo o papel para vender o esquecimento. Essa fazenda não te pertence, é da família. Júlio se levantou de repente furioso. O que você pensa que vai ficar com o que é nosso assine? Marcelo, com voz mais suave, mas igualmente venenosa, se aproximou dela. Patrícia, seja razoável. Se vendermos, te daremos uma parte pequena suficiente para que você viva tranquila. Não seja boba. Patrícia cerrou os punhos. Pela primeira vez em sua vida, sua voz saiu trêmula, mas clara. Não vou assinar. A fazenda é minha. A avó deixou para mim. O silêncio que se seguiu foi breve. Ricardo se levantou lentamente com o rosto endurecido pela raiva. Se você escolhe essa terra morta em vez de sua família, então você não é mais uma Almeida. Pegue suas coisas e vá embora esta mesma noite. Júlio pegou uma mala velha que estava em um canto e a jogou no pátio. A chuva começava a cair com força. Marcelo apenas sorriu com zombaria. Você vai voltar em menos de uma semana se arrastando e pedindo perdão. Patrícia não respondeu. Entrou em seu quarto, enfiou na mala as poucas roupas que tinha os papéis do testamento, o xale azul de sua avó e algumas moedas. Não chorou na frente deles. Saiu de casa sob a chuva torrencial, com a cabeça erguida, embora as pernas tremessem. Só quando a casa desapareceu na escuridão longe das luzes, ela parou no caminho de terra. Ali, por fim, as lágrimas se misturaram com a água da chuva. Olhou para trás uma última vez. Aquela casa onde vivera por quase 30 anos nunca tinha sido realmente seu lar. Patrícia caminhou por horas sob a chuva, até que o caminho de terra se transformou em uma trilha quase apagada pelo mato.
Quando chegou a o esquecimento, já estava anoitecendo. Parou em frente à entrada e sentiu o coração cair. A casa principal tinha o telhado afundado em vários lugares. As paredes de adobe estavam rachadas e cobertas de trepadeiras. O pátio era um mar de ervas altas e espinhos. O poço estava seco com a roldana enferrujada e quebrada. Os currais vazios caíam aos pedaços. Tudo parecia um lugar esquecido por Deus e pelos homens. Empurrou a porta de madeira que pendia de uma única dobradiça. Dentro só havia poeira, teias de aranha e um frio que penetrava os ossos. Patrícia deixou a mala no chão, se envolveu com o xale azul de sua avó e se deitou no piso de terra. Não havia cama, nem fogo, nem comida. Ficou olhando a escuridão do telhado quebrado, perguntando-se em silêncio se seu pai tinha razão. Ao amanhecer, um ruído suave junto ao poço a despertou. Uma mulher mais velha, de cabelo grisalho, preso e pele morena pelo sol, estava de pé ali. Chamava-se Rosana. Sua avó Teresa me salvou a vida há muitos anos, disse Rosana com voz calma. Antes de morrer, me pediu que se algum dia você chegasse aqui, eu te ensinasse a viver com esta terra. Patrícia se aproximou com os olhos inchados e a voz embargada. Não sei por onde começar. Não sei nada disso. Rosana olhou para a casa destruída, o pátio invadido pelo mato, e depois para Patrícia. Ninguém revive uma fazenda em um só dia, mas pode-se começar por não sair correndo. Patrícia ficou calada por um momento. Depois enxugou as lágrimas com as costas da mão. Pegou uma vassoura velha que encontrou apoiada na parede e disse com voz baixa, mas firme: Não vou voltar. E assim terminou a primeira parte desta história. Patrícia Almeida, aquela mulher de 29 anos que durante toda a sua vida foi tratada como um fardo, como uma empregada sem valor em sua própria casa, foi expulsa sob a chuva, com apenas uma mala velha, um xale azul e um papel que lhe dava uma fazenda esquecida. Em apenas 3 capítulos, ela perdeu tudo: sua família, seu teto, sua segurança. E, no entanto, em meio à dor e à incerteza, tomou uma decisão que mudaria seu destino para sempre. Olhou para trás pela última vez e disse com voz trêmula, mas firme: Não vou voltar. O esquecimento a esperava. Um lugar que para os outros era apenas terra morta, mas que para ela representava a única lembrança de amor verdadeiro que conhecera. Patrícia já não tem família, já não tem confortos, mas pela primeira vez também não tem correntes. O que você sentiu quando Patrícia foi expulsa de sua casa sob a chuva? A atitude de seu pai e irmãos te enfureceu ou te deu mais pena dela? Você acha que Patrícia fez o certo ao se recusar a vender? O esquecimento e ir embora sozinha, embora tudo parecesse contra ela? Ou você pensa que foi uma decisão arriscada demais? Alguma vez você já se sentiu como Patrícia invisível, pouco valorizado ou tratado como um fardo por sua própria família? Como você reagiu? Me conte nos comentários o que você acha. Quero ler todas as suas respostas. Rosana não perdeu tempo. Desde aquela mesma manhã, começou a ensinar a Patrícia as coisas mais básicas. Mostrou-lhe como varrer a poeira e as teias de aranha da casa, como escorar as vigas do telhado com troncos velhos e como subir o morro próximo para trazer água de um pequeno riacho entre as pedras. Depois lhe ensinou a misturar terra palha e água para fazer adobe e reparar as rachaduras das paredes. Patrícia trabalhava sem reclamar, mas suas mãos, acostumadas apenas a lavar pratos e roupas, logo se encheram de bolhas. Os ombros doíam, as pernas se arranhavam com os espinhos e as costas ardiam sob o sol. Várias vezes sentiu vontade de jogar a pá e sentar para chorar, mas cerrava os dentes e continuava. Enquanto subia um balde de água do poço velho, a corda molhada escapou de suas mãos. Patrícia perdeu o equilíbrio e esteve a ponto de cair dentro do buraco profundo. Rosana a agarrou pelo braço bem a tempo e a puxou para trás com força.
Não seja imprudente, disse a mulher mais velha com tom firme. A terra não perdoa os apressados. Ela não tem pena de ninguém, mas recompensa quem tem paciência. Patrícia ficou sentada no chão, respirando agitada. Olhou para suas mãos, cheias de bolhas e sangue. Pela primeira vez, não sentiu vergonha da dor. Sentiu que aquelas feridas eram a prova de que estava aprendendo a viver de verdade. Os dias seguintes passaram entre o cansaço e o esforço constante. Patrícia se levantava antes do amanhecer, seguia as indicações de Rosana e trabalhava até o sol se esconder. Pouco a pouco, as paredes da casa começavam a parecer menos quebradas e o pátio mostrava alguns espaços limpos. Suas mãos já não sangravam tanto, mas continuavam cheias de calos novos. Uma tarde, enquanto recolhia galhos secos perto do limite da fazenda onde começava o mato, Patrícia ouviu um barulho estranho. Era um bufo baixo, seguido de um golpe seco contra o chão. Aproximou-se com cuidado, afastando os galhos altos e espinhosos. Ali, entre os arbustos densos, viu um cavalo preto grande de pelagem escura e brilhante, apesar da poeira. Uma de suas patas dianteiras estava inchada e sangrando. Tinha marcas velhas de chicote nos flancos e no pescoço. O animal levantou a cabeça bruscamente ao senti-la e mostrou os dentes nervoso e agressivo. Patrícia ficou quieta, não se atreveu a dar mais um passo. Rosana chamou em voz baixa. Venha, por favor. A mulher mais velha chegou em seguida. Ao ver o cavalo, franziu a testa. É o ébano, disse com preocupação. O cavalo do coronel Estevão Sampaio está desaparecido há vários dias. É famoso na região por seu mau gênio e por como o tratam. O cavalo tentou recuar, mas a pata ferida não lhe permitia mover-se com facilidade. Patrícia sentiu um nó na garganta ao ver o medo em seus olhos grandes e escuros. Está ferido, murmurou. Não podemos deixá-lo assim. Rosana balançou a cabeça. Se você o ajudar, o coronel virá buscá-lo. Esse homem não é dos que perdoam. Ébano é propriedade dele. Se ele te vir com o cavalo, você pode ter problemas sérios, Patrícia. Você mal está começando aqui e já tem 3 meses para provar que pode levar esta fazenda adiante. Patrícia olhou para o cavalo. Apesar de seu tamanho e sua fúria, havia algo quebrado em seu olhar, algo que ela conhecia muito bem. Parecia-se demais com como ela mesma se sentira por anos. Não posso abandoná-lo, respondeu com voz mais firme. Se ele morrer aqui sozinho, nunca me perdoaria. Rosana suspirou, mas não insistiu. Sabia que era inútil discutir quando alguém tomava uma decisão do coração. Entre as duas, conseguiram aproximar-lhe um pouco de água em um recipiente improvisado. Ébano bebeu com desconfiança, sem tirar os olhos delas. Patrícia arrancou algumas ervas macias e as colocou perto, mas o cavalo não as tocou. Quando tentou se aproximar um pouco mais para ver melhor a ferida, Ébano coiciou o ar e relinchou com força. Ela recuou rápido. Ao entardecer, enquanto Patrícia tentava limpar a ferida com um pano limpo que havia fervido, ouviu o som de cascos se aproximando pelo caminho principal. Um homem montado em um burro carregado de mercadorias apareceu à distância. Era alto, de ombros largos, pele curtida pelo sol e expressão séria. Parou ao ver a cena. Daniel Costa, o tropeiro que passava por aquela rota toda semana, desceu do burro e se aproximou com um passo tranquilo. O que está acontecendo aqui? Perguntou sem rodeios. Patrícia levantou a vista ainda ajoelhada ao lado do cavalo. Eu o encontrei ferido entre os espinhos. Não posso deixá-lo morrer. Daniel observou Ébano com atenção. Reconheceu imediatamente o animal. Esse é o cavalo do coronel Sampaio. Tem fama de bravo e de fugir quando o maltratam. Você deveria avisar o dono. Não é bom se meter em problemas com um homem como ele. Patrícia não se moveu. Ele o machucou. Olhe as marcas. Se eu o devolver, ele voltará a sofrer o mesmo. Daniel ficou calado por um momento, estudando-a.
Não viu ganância em seus olhos. Apenas uma determinação tranquila e um pouco de compaixão que não esperava encontrar em uma mulher que acabara de chegar a uma fazenda abandonada. Não estou te dizendo para fazer isso, disse por fim. Só te aviso, se decidir ficar com ele, pelo menos tenha cuidado. Ele ficou mais um pouco, ajudando-a a prender melhor o pano ao redor da pata ferida, sem se aproximar demais. Ébano continuava nervoso, mas não atacou. Quando Daniel se preparou para continuar seu caminho, olhou para Patrícia uma última vez. Se precisar de algo para curá-lo, me avise na próxima semana. Posso trazer uma pomada decente. Patrícia assentiu. Não lhe pediu mais nada. Continuou trabalhando sozinha com o cavalo até a luz se ir. No final, colocou um balde com água limpa a uma distância prudente. Ébano a olhou com desconfiança, as orelhas tensas, mas não se afastou. Não fugiu quando ela recuou lentamente. Ficou ali vigilante, mas sem escapar. Patrícia voltou para casa, com as mãos sujas e o corpo cansado, mas com uma estranha sensação de calma. Pela primeira vez em muito tempo, decidira ajudar alguém sem pedir permissão. Uma semana depois, Daniel Costa retornou à fazenda como havia prometido. O tropeiro apareceu pelo caminho principal com seu burro carregado de mercadorias. Patrícia estava consertando uma cerca baixa quando o viu se aproximar. Daniel desceu e tirou vários objetos embrulhados em tecido. Um rolo de corda resistente, pregos, um pacote de sal grosso, um saco pequeno de sementes de hortaliças e uma pomada para feridas. Não te dou de presente, disse com seu tom direto e sereno. Você pode me pagar depois quando tiver verduras ou ovos para vender. Assim é melhor. Ninguém deve começar devendo favores. Patrícia aceitou os objetos com as mãos ainda sujas de terra. Pela primeira vez, alguém não lhe dava as coisas por pena, mas como uma troca justa. Aquilo lhe deu uma estranha sensação de dignidade. Obrigada, respondeu simplesmente. Eu farei. Tchau. Rosana apareceu da casa e aprovou com a cabeça. Naquela mesma tarde, a mulher mais velha levou Patrícia ao terreno que haviam limpado junto à casa e lhe ensinou a preparar o primeiro sulco. Mostrou-lhe como revolver a terra com a pá, como misturar o adubo natural que haviam feito com folhas secas e esterco velho, e como colocar as sementes na distância correta. Patrícia trabalhava com atenção, repetindo cada movimento. Suas mãos já tinham calos endurecidos e suas costas haviam se acostumado ao esforço. Os dias seguintes foram de cuidado constante. Regavam ao amanhecer e ao entardecer, arrancavam as ervas daninhas que cresciam com força e vigiavam para que Ébano não se aproximasse demais e pisoteasse as plantas tenras. O cavalo preto continuava mantendo distância, mas agora permitia que Patrícia deixasse a água e a forragem mais perto, sem coicear o ar. Quando as primeiras folhas verdes surgiram no sulco, Rosana decidiu que era hora de tentar vender algo. Colheram ervas silvestres comestíveis que cresciam nas bordas da fazenda, algumas plantas medicinais que Rosana conhecia bem e alguns pães de milho que haviam assado em uma chapa de barro improvisada. Patrícia colocou tudo em 2 cestas grandes e se preparou para ir ao mercado da cidade mais próxima. O caminho era longo e poeirento. Ao chegar ao mercado, montou sua pequena barraca em um canto. Várias pessoas a olharam com curiosidade. Logo começaram os murmúrios. É a filha de Ricardo Almeida, a que expulsaram de casa, dizia uma mulher. Dizem que está louca, querendo reviver essa fazenda morta, comentava outra. Marcelo Almeida anda contando por todos os lados que a moça não está bem da cabeça e que vai perder tudo em menos de 3 meses. Patrícia ouvia os comentários, mas mantinha a cabeça baixa e arrumava seus produtos. Ninguém se aproximava. Passaram-se quase 2 horas sem que vendesse nada. O sol subia e o calor ficava mais forte. Começou a pensar que talvez tivesse sido uma má ideia.
Então, uma idosa de costas curvadas parou em frente à sua barraca. Olhou as ervas com atenção e levantou a vista para Patrícia. Conheci sua avó Teresa, disse com voz suave. Ela ajudou minha família quando mais precisávamos. Me dê um maço destas ervas. Patrícia recebeu as primeiras moedas. Eram poucas, mas eram suas. Pouco depois, uma mulher mais jovem comprou outro maço para fazer chá medicinal. Em seguida, um homem pediu 2 pães de milho. Daniel passou pelo mercado naquele momento e, sem dizer nada diretamente, mencionou a alguns de seus clientes habituais, que a moça da fazenda. O esquecimento tinha produtos frescos. 3 pessoas mais se aproximaram. No final da manhã, Patrícia havia vendido quase tudo. Guardou as moedas em um lenço dentro do seu chale e voltou para a fazenda com as cestas mais leves e o coração um pouco mais firme. Ao chegar, colocou a primeira moeda que ganhara sobre uma prateleira, ao lado de uma velha fotografia de sua avó Teresa que encontrara entre os escombros da casa. Não disse nada em voz alta, apenas olhou a imagem por um momento antes de guardar o resto do dinheiro em um lugar seguro. Rosana a observou da porta e assentiu com aprovação. Naquela tarde, continuaram trabalhando na horta. Ébano, de seu canto sob uma árvore, as olhava com menos desconfiança. Daniel havia deixado a pomada e Patrícia a aplicava a cada 2 dias na pata do cavalo, que já mostrava melhora. A fazenda continuava sendo um lugar duro e pobre, mas pela primeira vez em muito tempo, Patrícia sentiu que algo pequeno, mas real, estava começando a crescer ali. Os dias seguintes transcorreram com uma rotina cada vez mais firme. Patrícia se levantava ao amanhecer, cuidava da pequena horta, preparava comida com o pouco que tinha e dedicava várias horas a curar a pata de ébano. O cavalo preto já permitia que ela se aproximasse mais, embora ainda se tensionasse quando ela fazia movimentos rápidos. Rosana continuava ensinando-a a reconhecer plantas úteis e a consertar ferramentas velhas. A fazenda continuava pobre, mas já não parecia completamente morta. Uma tarde, o céu escureceu de repente. Nuvens pesadas e negras chegaram das montanhas e o vento começou a soprar com força. Rosana olhou para o horizonte e franziu a testa. Vai cair uma tempestade forte. Temos que proteger tudo o que pudermos. Mal terminaram de guardar as sementes e as ferramentas dentro de casa, quando as primeiras gotas grossas começaram a cair. Logo se tornou um dilúvio. A chuva batia no telhado de telhas quebradas com um ruído ensurdecedor. Patrícia e Rosana corriam de um lado para o outro colocando baldes sob as goteiras maiores. De repente ouviu-se um estalo forte seguido de um golpe seco. Parte do telhado do velho curral havia desabado. A água entrava a jorros sobre as poucas ferramentas, o saco de sementes e a forragem seca que guardavam ali. Não! Exclamou Patrícia, correndo sob a chuva. Saiu para o pátio sem pensar, tentando salvar o pouco que tinha. A água caía com força sobre seus ombros e o barro grudava em seus sapatos. Estava encharcada e tremendo quando ouviu o som de cascos. Daniel Costa apareceu pelo caminho coberto com um poncho grosso e encharcado. Ao ver a situação, desceu do burro sem dizer uma palavra e correu em sua direção. Ajude-me a segurar as vigas, disse simplesmente. Entre os dois, levantaram as tábuas caídas, enquanto a chuva não dava trégua. Daniel pregava com força usando os pregos que ele mesmo havia trazido na semana anterior. Patrícia segurava as madeiras, passava as ferramentas e seguia suas indicações sem questionar. Trabalhavam quase sem falar, apenas com gestos e palavras curtas. A água lhes escorria pelo rosto e colava a roupa ao corpo. Cuidado com essa viga, está escorregadia, advertiu Daniel. Patrícia assentiu e ajustou seu aperto. Várias vezes esteve a ponto de escorregar no barro, mas se mantinha firme.
Cada vez que cometia um erro pequeno, como deixar cair um prego ou não segurar bem uma tábua, murmurava automaticamente: Desculpe, sinto muito. Daniel a olhou por um momento sob a chuva torrencial. Você não tem que pedir desculpas por estar aprendendo, disse com voz firme, mas tranquila. Ninguém nasce sabendo isso. Patrícia ficou calada e continuou trabalhando. Por dentro, sentiu algo estranho, como se uma pressão no peito se afrouxasse um pouco. Seguiram até que o telhado ficou mais ou menos seguro. A água já não entrava com tanta força, embora ainda gotejasse em alguns lugares. Quando a tempestade começou a acalmar, já era noite fechada. Daniel ficou mais um pouco para se certificar de que tudo resistiria. Rosana preparou um chá quente com ervas, e os três se sentaram sob o alpendre que ainda se mantinha de pé. Daniel não falava muito, mas sua presença era sólida e calma. Mais tarde, quando Daniel foi embora e Rosana e Patrícia ficaram sozinhas, junto a uma pequena fogueira, a mulher mais velha começou a falar com voz pausada. Sua avó, Teresa, reconstruiu esta fazenda sozinha, depois de uma seca terrível. Tudo estava seco, os animais mortos, a casa quase em ruínas. Muitos lhe disseram para vender e ir embora. Ela ficou. Trabalhou anos até que a terra voltou a dar fruto. Ela não te deixou uma fazenda fácil, Patrícia. Deixou-te a oportunidade de se tornar quem você realmente é. Patrícia ouviu em silêncio, olhando as chamas. Entendeu que o esquecimento não era apenas terra, e uma casa velha era uma prova. E pela primeira vez sentiu que talvez pudesse superá-la. No dia seguinte, enquanto inspecionava os danos, Patrícia se aproximou de Ébano com um punhado de erva fresca. O cavalo a olhou com seus olhos grandes e escuros, desta vez não recuou. Quando ela estendeu a mão lentamente em direção ao seu pescoço, Ébano permitiu que o tocasse. Foi apenas um toque suave, mas o animal não se moveu. Patrícia sentiu o calor de sua pele sob os dedos e um sorriso pequeno e tímido apareceu em seus lábios pela primeira vez em muito tempo. De longe, enquanto carregava seu burro para continuar o caminho, Daniel viu aquele sorriso. Não disse nada, mas ficou observando-a por mais um momento antes de seguir sua rota. A fazenda continuava dura e difícil, mas algo havia mudado. A tempestade havia destruído parte do telhado, mas não havia destruído a vontade de Patrícia. Os dias após a tempestade trouxeram um ritmo mais estável à fazenda. Patrícia e Rosana terminaram de consertar as últimas goteiras do telhado e reforçaram as paredes do curral. A pequena horta mostrava fileiras ordenadas de plantas tenras que cresciam com força sob o sol. Ébano mancava menos e permitia que Patrícia o escovasse com movimentos suaves. Daniel passava toda semana, deixava provisões e às vezes ficava um pouco ajudando com as tarefas mais pesadas antes de continuar sua rota. Numa manhã quente, enquanto Patrícia arrancava ervas daninhas entre as fileiras de hortaliças, o som de cavalos se aproximando a fez levantar a cabeça. 2 cavaleiros vinham pelo caminho principal. Reconheceu imediatamente seus irmãos. Júlio montava um cavalo baio e Marcelo um menor e mais nervoso. Ambos desmontaram em frente à casa com expressões duras. Júlio olhou ao redor com desprezo. Viu o telhado consertado, a horta limpa, as ferramentas ordenadas e o cavalo preto pastando tranquilamente sob uma árvore. O que é isso? Perguntou com voz alta e zombeteira. Já se acha a dona do lugar. Olha só como você arrumou esta espelunca. Marcelo caminhou devagar, observando tudo com olhos calculistas. Parou em frente à horta e tocou uma das plantas com a ponta da bota. Então você ainda não morreu de fome. Que surpresa. Patrícia limpou as mãos na saia e se ergueu. Rosana saiu de casa e ficou de pé a alguns metros em silêncio. Esta fazenda é minha, respondeu Patrícia com voz baixa, mas clara. A avó deixou para mim.
Júlio soltou uma gargalhada seca. Sua. Nada aqui é seu, Patrícia. Tudo o que há nesta família pertence aos Almeida. Você é apenas a que lava os pratos e cuida das crianças. Não tem direito a ficar com nada. Marcelo se aproximou mais com um sorriso fingido de irmão preocupado. Ainda está em tempo de ser razoável. O testamento tem uma condição clara: 3 meses para provar que esta terra produz algo de verdade. Se não conseguir a fazenda, passa para nós. Assine os papéis agora e te daremos algo para viver. Não seja teimosa. Você sabe que não vai conseguir sozinha. Patrícia sentiu o coração bater com força, mas não baixou o olhar. Não vou assinar nada. Essa terra é minha e eu vou ficar com ela. Júlio deu um passo à frente, vermelho de raiva. Sua terra. Você está louca. Papai tem razão. Sempre foi um fardo. Você acha que porque limpou um pouco de lixo já é uma fazendeira. Este lugar vai voltar a ser mato assim que você se cansar. Sem esperar resposta, Júlio levantou a bota e chutou com força uma das fileiras de plantas tenras. Os talos verdes se quebraram e ficaram espalhados no chão. Patrícia sentiu uma pontada de dor no peito ao ver o dano. É isso que você vai conseguir, disse Júlio apontando para as plantas destruídas. Nada mais que ruína. Nesse momento, ouviu-se o som de um burro se aproximando pelo caminho. Daniel Costa apareceu descendo rapidamente ao ver a cena. Sua expressão mudou ao notar a tensão. Aproximou-se com passos firmes e se colocou ao lado de Patrícia. Há algum problema aqui? Perguntou com voz grave, olhando diretamente para Júlio. Júlio o mediu com o olhar e sorriu com arrogância. Isto é um assunto de família tropeiro. Não se meta onde não é chamado. Daniel não se moveu. Sua postura era tranquila, mas sólida. Patrícia levantou uma mão e o deteve antes que ele desse outro passo. Não, Daniel, disse ela com firmeza. Isso eu resolvo. Agachou-se em silêncio, recolheu os talos quebrados um por um e os colocou com cuidado ao lado. Depois pegou a pá e começou a replantar as que ainda podiam ser salvas. Suas mãos trabalhavam com decisão sem tremer. Júlio a olhou com surpresa e depois com fúria contida. Isso não vai ficar assim, ameaçou. Vamos te levar aos tribunais. Provaremos que você não é capaz de administrar nada. Em 3 meses, esta fazenda será nossa. Marcelo puxou a manga de seu irmão para acalmá-lo. Vamos. Júlio, já dissemos o que tínhamos a dizer. Que ela aproveite seus últimos dias de ilusão. Os dois irmãos montaram novamente e se afastaram pelo caminho levantando poeira. Patrícia continuou replantando sem levantar a cabeça, até que o som dos cascos desapareceu. Só então se endireitou. Tinha terra nas bochechas e as mãos sujas, mas seu olhar era diferente. Daniel ficou ao seu lado sem dizer nada por um tempo. Rosana se aproximou e colocou uma mão no ombro de Patrícia. Você fez bem, murmurou a mulher mais velha. Naquela mesma tarde, um mensageiro da cidade chegou à fazenda. Trazia um documento oficial. Patrícia o abriu com mãos trêmulas. Era a primeira citação do tribunal. Os irmãos Almeida já haviam iniciado os trâmites para impugnar o testamento. O prazo de 3 meses continuava correndo e agora tinha data exata para a primeira audiência. Patrícia dobrou o papel e o guardou dentro da casa junto com os documentos do testamento. Olhou para a horta danificada e depois para Ébano, que a observava de seu canto. A fazenda continuava pobre e difícil, mas ela não era a mesma mulher que chegara sob a chuva semanas antes. Restavam apenas 3 meses. 3 meses para provar que o esquecimento podia viver de novo. Patrícia chegou ao esquecimento como uma mulher quebrada, sem forças e cheia de dúvidas. Mas nestes 5 capítulos, começou a se transformar de verdade. Aprendeu a trabalhar a terra com Rosana. Carregou água, fez adobe,
consertou paredes e suportou a dor das mãos cheias de bolhas. Encontrou Ébano, o cavalo preto maltratado, e decidiu cuidar dele apesar do perigo. Conheceu Daniel, que não veio salvá-la, mas para caminhar ao seu lado. Ganhou suas primeiras moedas vendendo no mercado e sentiu pela primeira vez o que era ter algo seu. Resistiu a uma tempestade feroz, consertando o telhado sob a chuva e, pela primeira vez, sorriu. Mas, acima de tudo, enfrentou seus irmãos. Júlio e Marcelo chegaram para humilhá-la e destruir o pouco que havia conseguido. Patrícia, pela primeira vez na vida, levantou a cabeça e lhes disse com voz firme: Esta terra é minha. Agora o relógio corre. A citação judicial já chegou. Restam apenas 3 meses para provar que o esquecimento pode viver. Patrícia já não apenas sobrevive, está aprendendo a se ela lutar, está aprendendo a acreditar em si mesma. Qual foi seu momento favorito desta parte 2? O primeiro dinheiro no mercado. A cena sob a chuva com Daniel ou quando Patrícia enfrentou Júlio e Marcelo? O que você acha da relação que está se formando entre Patrícia e Daniel? Você gosta que ele não a salve, mas a acompanhe enquanto ela cresce. Você acha que Patrícia está pronta para enfrentar os 3 meses mais difíceis? Ou ainda é muito cedo para que ela enfrente sozinha sua família? Alguma vez você teve que reconstruir algo em sua vida do zero, como Patrícia com o esquecimento. Como você se sentiu nesse processo? Me conte nos comentários o que você está sentindo. Quero ler todas as suas respostas. Você está pronto para a parte 3. Aí começará a verdadeira guerra, sabotagens, julgamentos, tempestades e a corrida contra o tempo. Após a visita de seus irmãos Patrícia, Rosana e Daniel, se reuniram naquela mesma tarde sob o alpendre da casa. O documento da citação judicial estava sobre a mesa de madeira improvisada. Os 3 sabiam que o tempo havia se tornado um inimigo. Temos exatamente 3 meses, disse Rosana com voz prática. Temos que fazer um plano claro. Plantar milho no terreno grande, comprar galinhas para ter ovos, consertar toda a cerca da fazenda, conseguir um bezerro pequeno e continuar vendendo no mercado. Tudo o que ganharmos deve ser anotado em um caderno para levar ao tribunal. Daniel assentiu e estendeu um mapa rudimentar que havia desenhado em um papel. Eu posso trazer as galinhas e o bezerro na próxima semana. Também te ajudarei com a cerca. É o mais urgente. Se os animais escaparem ou os de outros entrarem, você perderá tudo. Patrícia ouvia com atenção. Já não parecia a mulher assustada que chegara sob a chuva. Tomou nota de cada coisa e no dia seguinte começaram o trabalho. Daniel lhe ensinou a consertar a cerca. Mostrou-lhe como cravar os postes retos, como esticar o arame sem que afrouxasse e como prender os cantos com arame mais grosso. Patrícia trabalhava ao seu lado, aprendendo cada movimento. Suas mãos já estavam cheias de calos e suas costas resistiam ao esforço do dia inteiro. À tarde, Rosana a ajudava a preparar o terreno para o milharal, enquanto Daniel continuava sua rota. Durante vários dias, a fazenda viveu em atividade constante. A cerca nova avançava metro a metro. Patrícia anotava cada despesa e cada pequena venda em seu caderno. As plantas da horta cresciam e Ébano já trotava com menos mancada. Tudo parecia ir por um bom caminho, mas uma manhã, ao sair de casa, Patrícia encontrou a cerca destruída no lado norte. Vários postes estavam derrubados, o arame cortado e retorcido no chão. O bezerro que Daniel havia trazido apenas 2 dias, antes estava assustado e a ponto de escapar pelo buraco. Patrícia correu e conseguiu barrar sua passagem com o corpo, guiando-o de volta ao curral improvisado. Rosana chegou em seguida e juntas avaliaram os danos. Patrícia se agachou e encontrou pegadas de botas grandes na terra úmida. Um pouco mais adiante, preso em um arame quebrado, havia um pedaço de tecido grosso de cor café, igual ao que Júlio usava em suas camisas de trabalho. É deles, disse Patrícia com voz baixa, mas segura. Não querem que eu vença.
Não vão apenas brigar no tribunal, vão destruir tudo o que eu fizer. Daniel chegou naquela mesma tarde e viu a cerca quebrada. Seu rosto endureceu. Isso já não é apenas uma briga de família, afirmou. É sabotagem. Deveríamos ir à cidade e denunciar. Há pegadas, e esse pedaço de tecido é prova. Patrícia balançou a cabeça enquanto recolhia os postes caídos. Ainda não. Não temos testemunhas, nem provas suficientes que convençam um juiz. Só diriam que é a minha palavra contra a deles. Se eu denunciar agora, pensarão que sou fraca e que tenho medo. Preciso de mais tempo. Apesar da negativa, Daniel ficou até o anoitecer ajudando-a a levantar novamente a cerca. Trabalharam em silêncio sob a luz laranja do entardecer. Quando ele se foi, Patrícia continuou trabalhando sozinha. A lua já estava alta quando terminou de cravar o último poste. Tinha as mãos cheias de bolhas novas que sangravam e as costas doloridas, mas não parou. Rosana saiu com uma lamparina de óleo e a olhou da porta. Descanse, filha. Amanhã continuamos. Patrícia limpou o suor e o sangue das mãos com um pano. Não posso descansar, Rosana. Eles virão outra vez. Tenho que estar pronta. Ficou mais um tempo revisando cada trecho da cerca recém-levantada. O vento noturno movia as folhas das árvores e à distância se ouvia o canto de alguma ave noturna. Patrícia olhou para o caminho por onde seus irmãos haviam vindo naquela manhã. Já não sentia apenas medo, sentia uma determinação fria e profunda. Voltou para casa, guardou o pedaço de tecido em um lugar seguro junto com o caderno de contas e se deitou em sua cama improvisada. A fazenda estava em silêncio, mas ela sabia que a verdadeira luta apenas começava há 3 meses. Tinha que resistir 3 meses completos. Após consertar a cerca pela segunda vez, Patrícia dedicou toda a sua energia ao milharal. Junto com Rosana, limparam um terreno amplo atrás da casa. Removeram a terra com cuidado e semearam as sementes de milho que Daniel havia trazido. Durante as semanas seguintes, as plantas cresceram com força. As folhas verdes se erguiam altas e promissoras, balançando com o vento. Patrícia revisava cada fileira todas as manhãs e todas as tardes, tirando ervas daninhas e levando água do riacho. Aquele milharal era a prova mais importante. Se conseguisse colher milho, poderia demonstrar ao juiz que a fazenda era produtiva. Uma manhã, ao sair para o campo, Patrícia parou abruptamente. Várias folhas jovens estavam cheias de pequenos buracos e começavam a amarelar nas bordas. Aproximou-se mais e viu lagartas pequenas e verdes devorando os talos tenros. O dano se espalhava rápido. Muitas plantas já se inclinavam fracas com as folhas murchas. Seu coração deu um salto. Correu de uma fileira para outra e viu que o problema afetava quase todo o milharal. Rosana chamou com voz urgente. Venha ver isto. A mulher mais velha chegou em seguida e examinou as plantas com atenção. Franziu a testa ao ver as lagartas e as folhas doentes. É praga da lagarta do cartucho, disse. Chegou rápido. Se não agirmos agora, perderemos quase tudo. Patrícia sentiu que lhe faltava o ar. Aquele milharal representava semanas de trabalho e a maior esperança para a audiência no tribunal. Se perdesse seus irmãos, teriam um argumento forte para tirar-lhe da fazenda. Não pode ser, murmurou enquanto tocava uma folha amarela. Estava tudo bem ontem. Rosana não perdeu tempo. Foi à casa e voltou com um balde. Dentro levava uma mistura que havia preparado com ervas amargas cinza da chaminé e água do riacho. Ensinou a Patrícia como borrifar a solução sobre cada planta, cuidando de chegar até o centro dos talos onde as lagartas se escondiam. Isso não mata tudo de imediato, explicou. Mas detém a praga se aplicarmos todos os dias. Também temos que tirar as folhas mais danificadas para que não se espalhe.
Daniel chegou à fazenda 2 dias depois e encontrou Patrícia trabalhando sob o sol forte. Ao ver o estado do milharal, deixou seu burro e se aproximou. Vou buscar sementes de milho mais resistentes a pragas, disse sem rodeios. Conheço um fazendeiro há 2 dias de caminhada que as tem. Voltarei o mais rápido possível. Patrícia apenas assentiu e continuou borrifando a mistura. Trabalhava desde o amanhecer até não conseguir mais ver as plantas na escuridão. Seus braços doíam de tanto levantar o balde e seus olhos ardiam por causa da poeira e do suor. Em um momento, enquanto arrancava uma planta completamente destruída, parou e olhou para a fileira arruinada. As palavras de seu pai ressoaram em sua mente, mas não as disse em voz alta. Rosana, que estava ao seu lado, pareceu ler seu pensamento. Parou e a olhou com seriedade. Os outros te chamaram de inútil por tanto tempo que você começa a acreditar, disse com voz firme. Mas a terra não ouve o que as pessoas dizem. A terra só olha o que suas mãos fazem. Continue trabalhando. Patrícia apertou os lábios e continuou. Durante 5 dias seguidos, repetiram o tratamento. Tiravam folhas doentes, aplicavam a mistura de ervas e cinza e revisavam cada planta uma por uma. Daniel voltou com um saco de sementes novas e ajudou a replantar as fileiras mais afetadas. Os 3 trabalhavam sem descanso. Patrícia mal dormia. Suas mãos estavam inchadas e sua roupa cheirava a ervas amargas e terra molhada. Pouco a pouco, o dano começou a parar. As plantas que haviam recebido o tratamento mais cedo começaram a mostrar brotos novos nos talos. Algumas folhas amarelas caíram, mas em seu lugar apareceram folhas verdes e fortes. Patrícia continuou trabalhando sem diminuir o ritmo. No 7º dia, quando saiu para o campo ao amanhecer, viu que mais da metade do milharal se mantinha de pé. As lagartas haviam diminuído notavelmente, e as plantas restantes cresciam com novo vigor. Parou no meio do campo e olhou as fileiras. Onde antes havia talos murchos, agora havia nuances verdes brilhantes sob o sol. Rosana se aproximou e colocou uma mão sobre seu ombro. Este é o primeiro sinal verdadeiro, disse. O esquecimento está respondendo. Patrícia não respondeu, mas ficou ali mais um pouco observando como o vento movia suavemente as folhas sãs. O milharal não estava completamente salvo, mas havia resistido, e isso naquele momento era suficiente para seguir em frente. Nos dias seguintes à recuperação do milharal, a fazenda teve um respiro relativo. Patrícia continuava revisando as plantas todas as manhãs, anotando em seu caderno o progresso de cada fileira. Rosana preparava novos remédios com ervas e Daniel havia deixado mais provisões antes de continuar sua rota. A fazenda começava a mostrar sinais de vida. As galinhas botavam ovos com regularidade. O bezerro crescia saudável e Ébano já trotava sem mancar notavelmente pelo pátio. Numa manhã ensolarada, enquanto Patrícia escovava o cavalo preto perto do curral, o som de vários cavalos a galope quebrou a tranquilidade. 3 cavaleiros se aproximaram pelo caminho principal. O que ia na frente era um homem alto de bigode grosso e olhar duro vestido com roupa de boa qualidade e chapéu de feltro. Acompanhavam-no 2 peões armados com rifles. Patrícia reconheceu imediatamente o coronel Estevão Sampaio. O coronel parou seu cavalo em frente à casa e olhou para Ébano com olhos frios. Aí está o meu cavalo, disse com voz autoritária. Faz semanas que o procuro. Devolva-o agora mesmo. Ébano levantou a cabeça bruscamente ao ouvir a voz do coronel. Suas orelhas se tensionaram e começou a recuar nervoso, até se colocar atrás de Patrícia, quase escondendo seu corpo grande atrás dela. O animal tremia visivelmente. Patrícia manteve-se firme com a mão ainda apoiada no pescoço do cavalo. Este cavalo, chegou ferido à minha fazenda, respondeu com voz clara. Tinha a pata machucada e marcas de chicote por todo o corpo. Se eu o devolver, ele voltará a sofrer o mesmo.
Sampaio soltou uma risada curta e seca. Sua fazenda. Não me faça rir, moça. Esse animal é de minha propriedade. Comprei-o há 3 anos e ninguém vai tirá-lo de mim. Você não é mais que uma intrusa que vive em terra alheia. Um dos peões desmontou e se aproximou. Mas Ébano relinchou com força e coiciou o ar, mostrando os dentes. O homem recuou. Ele está assustado, disse Patrícia. Olhe para ele. Não quer ir com você. O coronel desceu do cavalo com movimentos lentos e se aproximou. Sua expressão era de pura irritação. Ébano é um cavalo de trabalho, não um animal de estimação. Se ele fugiu, o problema é dele. Agora o levo de volta e ponto final. Entregue-o ou terei que usar a força. Rosana saiu de casa e ficou observando em silêncio. Patrícia não se moveu. Olhou diretamente nos olhos do coronel. Não posso entregá-lo. Ele veio aqui buscando refúgio. Eu o curei, o alimentei e lhe dei um lugar onde não o batem. Se o senhor o quer de volta, terá que levá-lo à força, mas saiba que eu denunciarei o que vi em seu corpo. Sampaio apertou a mandíbula. Seu rosto enrubesceu de fúria. Você está me ameaçando? Não sabe com quem está se metendo, moça. Esse cavalo vale mais do que você verá em toda a sua vida. Amanhã mesmo mandarei meus advogados. Vou te acusar de roubo e te tirarão esta fazenda antes que termine o prazo de 3 meses. Daniel Costa chegou naquele preciso momento, descendo de seu burro com expressão séria. Colocou-se ao lado de Patrícia sem dizer uma palavra, mas sua presença era clara. Não interveio, nem falou por ela. Apenas esteve ali sólido e calmo. Sampaio olhou para o tropeiro e depois novamente para Patrícia. Isso não fica assim, advertiu. Voltarei com papéis e com gente que te obrigue a entregar o que é meu. Deu meia volta e se dirigiu ao seu cavalo. Antes de montar, virou a cabeça uma última vez. Nesse instante viu como Patrícia estendia lentamente a mão para a ferida quase curada no pescoço de Ébano. O cavalo, que momentos antes tremia de medo, baixou a cabeça e permitiu que ela o tocasse com suavidade. O animal respirou fundo e se acalmou sob a mão de Patrícia. Sampaio ficou imóvel por vários segundos, observando a cena com a testa franzida. Não disse mais nada. Montou em seu cavalo, fez um sinal para seus peões e os 3 se afastaram pelo caminho a galope. Quando a poeira baixou, Patrícia soltou um longo suspiro. Daniel a olhou. Isso vai se complicar, disse simplesmente. Naquela mesma tarde na cidade, Marcelo Almeida se reuniu em segredo com um dos peões do coronel Sampaio em um bar afastado. Pagou 2 doses e falou em voz baixa. Minha irmã está retendo o cavalo do coronel, disse com tom preocupado. Isso demonstra que ela não é responsável. Se você declarar que ela o roubou ou o escondeu, ajudaria muito a família Almeida no tribunal. O peão olhou para o dinheiro que Marcelo deslizou sobre a mesa e assentiu lentamente. Posso dizer que havia traindo o cavalo com comida e que ela não quis devolvê-lo quando o coronel foi buscá-lo. Marcelo sorriu satisfeito. Perfeito. Isso será a prova definitiva de que Patrícia não está em condições de administrar nada. Enquanto isso, em O Esquecimento, Patrícia guardou o incidente em seu caderno junto com a data e os detalhes. Sabia que o coronel Sampaio acabara de se tornar um problema maior. O prazo continuava correndo, e agora ela tinha um inimigo poderoso contra si. Os dias seguintes foram de preparação intensa. Patrícia e Rosana colheram as primeiras hortaliças maduras da horta, amarraram maços de ervas medicinais e encheram várias cestas com os ovos frescos que as galinhas haviam botado. Daniel ajudou a carregar tudo em seu burro antes de continuar sua rota, prometendo passar pelo mercado mais tarde. Patrícia guardou o caderno de contas em seu xale e partiu cedo para a cidade com Rosana caminhando ao seu lado. Era dia de mercado grande.
A praça estava cheia de barracas, gente gritando preços e o cheiro de comida recém-feita. Patrícia montou sua barraca em um canto que Rosana lhe indicou perto da fonte. Colocou as hortaliças em fileiras ordenadas, os ovos em caixas de madeira e as ervas em pequenos ramos. Depois ficou de pé. Logo começaram os murmúrios. Várias pessoas passavam em frente à sua barraca, olhavam os produtos e seguiam em frente sem parar. Patrícia ouvia os comentários em voz baixa. É a filha de Ricardo Almeida, a que vive sozinha em O Esquecimento. Marcelo diz que ela roubou o cavalo do Coronel Sampaio e que não está bem da cabeça. Coitada, não vai durar nem os 3 meses. Essa fazenda está amaldiçoada. Ninguém se aproximava. O sol subia e o calor ficava mais forte. Patrícia sentia o peso dos olhares e o nó no estômago. Rosana permanecia ao seu lado sem dizer nada, apenas com a mão apoiada suavemente em seu ombro de vez em quando. Passaram-se quase 2 horas sem uma única venda. Patrícia começou a pensar que todo o esforço das semanas anteriores não serviria de nada se não conseguisse vender, nem que fosse um pouco. Então, uma mulher mais velha, de roupa humilde e costas curvadas, parou em frente à barraca. Olhou as ervas com atenção. Conheci bem sua avó Teresa, disse com voz suave. Ela me deu remédios quando meu filho teve febre e não tínhamos dinheiro para o médico. Me dê 2 maços destas ervas para o chá. Patrícia recebeu as primeiras moedas. Eram poucas, mas eram reais. A mulher se afastou e pouco depois outra cliente mais jovem se aproximou e comprou ovos e um maço de coentro. Em seguida, um homem pediu hortaliças para sua sopa. As vendas começaram a chegar, lentas, mas constantes. Daniel apareceu do outro lado da praça, não se aproximou diretamente da barraca. Em vez disso, falou com vários de seus clientes habituais enquanto descarregava mercadorias. Pouco a pouco, 3 ou 4 pessoas que confiavam nele se dirigiram à barraca de Patrícia. Compraram mais hortaliças e ovos. Uma senhora até pediu ervas para dor de estômago e perguntou como as cultivava. Ao meio-dia, Patrícia havia vendido quase tudo o que trouxera. Só restavam alguns ovos e um pequeno maço de ervas. Guardou as moedas em um lenço dentro do chale e anotou a quantia exata em seu caderno. Data, produtos vendidos e total ganho. Não era uma fortuna, mas era a primeira prova clara de que o esquecimento produzia algo real. Enquanto guardava as cestas vazias, várias pessoas da cidade começaram a olhá-la de outra maneira. Uma mulher murmurou ao passar: Dona Patrícia é assim que a chamam agora. A palavra dona soava estranha em seus ouvidos ainda com dúvida, mas era a primeira vez que alguém a chamava assim. Rosana sorriu levemente e ajudou a carregar as cestas restantes. No caminho de volta para a fazenda, o sol já baixava. Patrícia caminhava mais ereta. O peso das cestas vazias parecia leve comparado com o peso que levara ao chegar ao mercado. Rosana não falava muito, mas seu silêncio era de aprovação. Ao chegar ao esquecimento, Patrícia colocou o caderno junto aos papéis do testamento. Olhou para o milharal que se recuperava o curral com as galinhas e ébano pastando tranquilamente. A fazenda continuava humilde, mas já não era apenas um lugar abandonado, estava produzindo. E era isso que precisava mostrar no tribunal. Naquela noite, enquanto jantavam um pouco de sopa com as hortaliças que não haviam sido vendidas, Patrícia pensou no prazo que continuava correndo. O mercado grande fora um pequeno triunfo, mas sabia que seus irmãos e o coronel Sampaio não ficariam quietos. Mesmo assim, pela primeira vez, sentiu que tinha algo concreto a defender. Após o dia do mercado grande, Patrícia dedicou os dias seguintes a organizar todas as suas provas. Anotou cada venda no caderno. Guardou os recibos pequenos que os clientes lhe haviam dado e pediu a Rosana e a 2 mulheres da cidade que escrevessem breves notas, confirmando que haviam comprado produtos de O Esquecimento.
Daniel a ajudou a ordenar tudo em uma pasta limpa. O prazo de 3 meses avançava rápido e a primeira audiência já tinha data. No dia marcado, Patrícia se levantou antes do amanhecer, vestiu o vestido mais decente que tinha cobriu os ombros com o chale azul de sua avó e guardou a pasta debaixo do braço. Rosana a acompanhou até a cidade. Caminharam em silêncio a maior parte do trajeto. Ao chegar ao tribunal, um edifício velho de paredes grossas e cheiro de papel antigo, Patrícia sentiu as pernas pesarem. Dentro da sala já esperavam os outros. Ricardo Almeida estava sentado com expressão serena e fria, como se tudo estivesse decidido. Júlio batucava os dedos na mesa com impaciência. Marcelo tinha um sorriso amável e preocupado, fingindo ser o irmão razoável. Quando Patrícia entrou, os três a olharam ao mesmo tempo. O juiz, um homem mais velho de bigode grisalho, abriu a sessão. Primeiro falou Ricardo, com voz calma e segura. Excelência, minha filha Patrícia não tem capacidade para administrar uma fazenda. É uma mulher sozinha, sem experiência, que mal sabe fazer as tarefas de casa. Desde que chegou o esquecimento só causou problemas. Está destruindo a propriedade que pertenceu à minha família por gerações. Júlio interveio com um tom agressivo, quase gritando. Além disso, ela ficou com um cavalo que não é dela. Todo mundo sabe que é o ébano do Coronel Sampaio. Ela o está escondendo. Isso demonstra que não respeita a lei nem a propriedade alheia. Marcelo falou com voz mais suave, olhando para o juiz com fingida preocupação. Nós só queremos proteger a Fazenda Excelência. Patrícia é minha irmã e nós a amamos, mas ela não está em condições. Tem vivido em condições precárias e agora anda retendo animais alheios. Isso não é próprio de alguém responsável. Então Marcelo chamou sua testemunha, um peão velho, que já havia trabalhado para o coronel, subiu ao estrado. Olhou para Patrícia com frieza e declarou: Eu vi como a moça atraía o cavalo com comida e água. Quando o coronel foi buscá-lo, ela se negou a entregá-lo. Parecia que tinha planejado tudo. Patrícia sentiu que o mundo se movia sob seus pés. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a pasta. Quando o juiz lhe deu a palavra, levantou-se lentamente. No início, sua voz saiu tão baixa que quase não se ouvia. Eu. Eu vivo em. O esquecimento, desde o dia que recebi o testamento, começou com a garganta seca. Não destruí nada. Consertei a casa, plantei horta milharal. Ricardo a interrompeu com desprezo. Consertou. Não faça a sala rir. Você só sabe lavar pratos e servir comida. Sempre foi um fardo para esta família. Agora quer se fazer de fazendeira. Você não tem a menor ideia do que está fazendo. Aquelas palavras atingiram Patrícia como uma bofetada. Por um segundo, voltou a ser a moça que servia à mesa em silêncio, mas algo dentro dela mudou. Levantou a cabeça, olhou diretamente para seu pai e sua voz saiu mais clara e firme. Talvez antes eu só soubesse lavar pratos, pai. Mas nestes meses aprendi a fazer adobe, a consertar cercas, a curar animais e a tirar alimento de uma terra que todos diziam morta. Não peço que acreditem em mim por ser sua filha. Peço que olhem o que eu fiz. Abriu a pasta e entregou os documentos ao juiz. Aqui estão as anotações diárias de despesas e receitas. Aqui estão os recibos das vendas no mercado. E aqui há notas de pessoas da cidade que compraram minhas hortaliças, ovos e ervas. Não é muito dinheiro ainda, mas é real. A fazenda está produzindo. Estou cumprindo a condição do testamento de minha avó. O juiz revisou os papéis com atenção. A sala ficou em silêncio por vários minutos. Finalmente levantou a vista. As provas apresentadas pela senhorita Almeida demonstram que ela realizou esforços sérios para manter a fazenda produtiva. No entanto, ainda não é suficiente para decidir o caso de maneira definitiva. Mantém-se o prazo de 3 meses estabelecido no testamento.
A audiência final será realizada ao término desse período, onde se avaliará se a fazenda conseguiu gerar sustento real e sustentado. Até então, a propriedade permanece sob a administração provisória de Patrícia Almeida. Júlio bateu na mesa com a mão, mas o juiz o olhou com severidade e ordenou silêncio. Marcelo manteve seu sorriso falso, embora seus olhos brilhassem de raiva. Ricardo não disse nada, apenas olhou para sua filha com uma expressão nova surpresa misturada com desprezo. Ao sair do tribunal, Patrícia sentia as pernas fracas, mas as costas retas. Rosana a esperava do lado de fora e apenas assentiu com a cabeça ao vê-la. Não comemoraram. Sabiam que só haviam ganhado tempo. Enquanto voltavam para a fazenda sob o sol da tarde, Patrícia apertou a pasta contra o peito. A primeira audiência havia terminado. Não havia ganhado, mas também não havia perdido. Agora restavam apenas as semanas finais e ela estava disposta a lutar até o último dia. Após a primeira audiência, Patrícia retornou à fazenda com uma determinação mais forte. Sabia que o tempo se esgotava e que a audiência final decidiria tudo. Os dias seguintes foram de trabalho intenso. Ela, Rosana e Daniel reforçaram a cerca mais uma vez. Limparam os canais de escoamento ao redor da casa e colheram as hortaliças maduras para vendê-las antes que o mau tempo chegasse. O milharal já mostrava espigas firmes e as galinhas aumentavam a produção de ovos. Tudo parecia avançar para um bom final, mas uma tarde o céu escureceu de maneira estranha. Nuvens negras e densas cobriram as montanhas e um vento forte começou a soprar do norte. Rosana olhou para o horizonte e balançou a cabeça. Esta vai ser a tempestade mais forte da temporada. Temos que preparar tudo agora. Não tiveram muito tempo. O vento aumentou de repente e a chuva começou a cair com violência. Patrícia correu para fechar as portas e janelas da casa, enquanto Rosana levava as galinhas para o interior do curral coberto. Daniel apareceu justo quando a tempestade se desencadeava encharcado e com o burro carregado de cordas extras. Deixou tudo e se juntou a ela sem perguntar. "Temos que prender o telhado do curral", gritou por cima do barulho da água. Os três trabalharam sob a chuva torrencial. O vento dobrava as árvores e arrancava galhos que voavam como projéteis. Patrícia segurava as vigas enquanto Daniel pregava com força e Rosana passava as cordas para amarrar tudo. A água já corria pelo pátio como um rio. De repente ouviu-se um estalo forte. Parte do telhado da casa principal se levantou. Patrícia correu para lá e subiu por uma escada improvisada para colocar pedras pesadas sobre as telhas que restavam. Dentro do curral, Ébano relinchava aterrorizado. O cavalo batia nas paredes com as patas e puxava a corda que o prendia. Patrícia desceu e se aproximou dele sob a chuva. O animal tinha os olhos muito abertos e tremia. "Calma", disse-lhe com voz firme enquanto lhe acariciava o pescoço. "Estou aqui, não vou te deixar." Ébano bufou com força, mas pouco a pouco baixou a cabeça e se encostou nela. Patrícia ficou ao seu lado, protegendo-o com seu próprio corpo dos galhos que voavam. Em meio ao caos, ouviram um mugido desesperado. O bezerro pequeno havia sido arrastado pela correnteza que se formou no pátio baixo, e agora estava preso entre dois postes com a água subindo rapidamente até seu pescoço. Patrícia não pensou duas vezes, soltou Ébano e correu em direção ao animal. "Patrícia, espere!" gritou Daniel, mas ela já estava na água. A correnteza era mais forte do que parecia. Tentou agarrar o bezerro, mas a água a empurrou e ela perdeu o equilíbrio. O bezerro se movia desesperado e a golpeou no peito. Patrícia caiu e a água a arrastou por vários metros. Sentiu que a correnteza a puxava para um desnível onde a água se arremolinava com força. Daniel saltou atrás dela, lutou contra a correnteza, a alcançou e a agarrou pelo braço com todas as suas forças, tirando-a da água, justo quando ela começava a afundar.
Entre os dois, conseguiram levar o bezerro para um terreno mais alto e o amarraram a um poste seguro. Patrícia tossia e tremia completamente encharcada. Daniel a segurou com um braço enquanto a tempestade continuava rugindo. Quando finalmente conseguiram entrar em casa, os três estavam exaustos. A chuva continuava caindo com força, mas o pior havia passado. Revisaram os danos à luz de uma lamparina. Parte do telhado estava danificada. Várias plantas do milharal haviam sido dobradas ou arrancadas, mas nem tudo estava perdido. A cerca resistiu na maior parte e as galinhas estavam a salvo. O bezerro, embora assustado, continuava vivo. Daniel ficou naquela noite. Sentaram-se os três junto a um pequeno fogo que conseguiram acender. Patrícia tinha um cobertor sobre os ombros e ainda tremia. Daniel a olhou por um longo tempo antes de falar. Passei toda a minha vida nos caminhos, disse com voz baixa e séria. Desde que perdi minha mãe, pensei que nunca poderia ficar em um só lugar. Sempre acreditei que não tinha direito a ter um lar, porque não soube proteger as pessoas que amava. Mas aqui em O Esquecimento, vendo como você luta a cada dia pela primeira vez, quero ficar. Não para te salvar, mas para construir algo com você. Patrícia levantou a vista e o olhou. Não disse nada naquele momento, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Pela primeira vez desde que chegou à fazenda, chorou abertamente, não de medo nem de cansaço, mas de alívio e de algo mais profundo que ainda não podia nomear. Daniel não a abraçou imediatamente e esperou. Quando ela se aproximou, ele a envolveu com seus braços com cuidado, como se soubesse que aquele momento era importante. A tempestade terminou ao amanhecer. A fazenda estava molhada, castigada e cheia de barro, mas continuava de pé. Patrícia saiu para o pátio, olhou para o milharal danificado, mas não destruído, e soube que haviam resistido mais uma vez. O prazo final se aproximava, mas agora ela não estava mais sozinha. Após a tempestade, a fazenda se recuperou com esforço. Patrícia, Rosana e Daniel trabalharam sem descanso para reparar os danos, replantar as fileiras caídas do milharal e reforçar mais uma vez o telhado e a cerca. O prazo de 3 meses estava para terminar. Restavam apenas poucos dias para a audiência final. Patrícia revisava todas as noites seu caderno de contas, onde havia anotado até o último centavo ganho e gasto. Aquele caderno era sua prova mais importante. Na noite anterior à audiência final, Patrícia foi dormir tarde, exausta, mas esperançosa. Havia deixado o caderno junto com os papéis do testamento dentro de uma caixa de madeira fechada no quarto principal. Ébano dormia tranquilo em seu curral e as galinhas estavam seguras. Tudo parecia em ordem. Ao amanhecer, um barulho estranho a despertou. Patrícia saiu de casa e ficou paralisada. A cerca do curral estava escancarada. As galinhas corriam dispersas por todo o pátio e várias haviam desaparecido. O bezerro estava amarrado longe, mas o saco grande de milho que guardavam para o milharal estava rasgado e seu conteúdo espalhado pelo chão e molhado pelo orvalho. Correu para a casa e abriu a caixa de madeira. O caderno não estava mais lá, tampouco vários recibos importantes. Rosana gritou com a voz embargada. A mulher mais velha saiu em seguida. Juntas inspecionaram a fazenda. Encontraram pegadas de botas grandes ao redor do curral e marcas de que alguém havia arrastado algo pesado em direção ao caminho. Patrícia se deixou cair sentada no chão com as mãos tremendo. Levaram o caderno. Disse quase sem voz. Tudo o que anotei durante estes meses, as vendas, os gastos, as datas, tudo se foi. Rosana se agachou ao seu lado e segurou suas mãos. Respire, filha. Eles sabem que amanhã é a audiência. Este é o último golpe deles. Querem que você chegue sem provas. Daniel chegou pouco depois, alertado por um vizinho que vira 2 homens rondando à noite. Ao saber do ocorrido, examinou as pegadas com atenção.
Depois foi sozinho pelo caminho que levava à cidade. Voltou 2 horas mais tarde com o rosto sério, mas decidido. Na mão trazia um pedaço de papel amassado e sujo. Encontrei-o jogado perto do caminho velho, atrás de uns arbustos, e explicou. Parece que caiu quando fugiam. Tem a letra do Marcelo. Aqui ele escreveu os nomes dos peões que iam usar como testemunhas falsas contra você por causa do ébano. Patrícia pegou o papel e olhou. Era pouca coisa comparada com todo o caderno perdido, mas era algo. Rosana a ajudou a recolher o que restava, alguns recibos molhados, que haviam guardado em outro lugar, as notas das mulheres da cidade e os ovos que ainda restavam no galinheiro. Não é suficiente, disse Patrícia com a voz rouca. Sem o caderno completo, o juiz pode pensar que não tenho nada real. Rosana a olhou com firmeza. Leve as provas e leve também sua palavra. Você não é mais a mesma que chegou aqui. Daniel assentiu. Eu declararei o que vi estas semanas. Não vou mentir, apenas contarei a verdade. Patrícia ficou um longo tempo em silêncio, olhando para a fazenda castigada. Depois levantou-se, limpou a terra da saia e começou a organizar o pouco que lhe restava. Guardou os recibos restantes, o papel com a letra de Marcelo e uma pequena amostra de milho do milharal em uma bolsa de tecido. Tomou banho, vestiu o chale azul de sua avó e preparou uma declaração escrita à mão com tudo o que lembrava de suas contas. Naquela tarde, Júlio e Marcelo se reuniram em segredo na cidade. Marcelo sorria satisfeito. Amanhã no tribunal ela vai chegar sem nada, disse. O coronel já preparou seu peão para declarar que ela roubou o cavalo. Com isso e sem seus papéis, o juiz não terá outra opção. Júlio soltou uma risada curta. Finalmente ela voltará se arrastando para casa. Como o papai disse. Patrícia não dormiu naquela noite. Ficou sentada junto à janela, olhando o milharal sob a luz da lua. Tinha menos provas do que queria, mas tinha algo mais importante. Já não sentia medo de enfrentá-los. Ao amanhecer, levantou-se, guardou a bolsa com os documentos e saiu para a cidade acompanhada por Rosana e Daniel. Caminhava com a cabeça erguida. Sabia que chegava com as mãos quase vazias, mas também sabia que não ia mais baixar o olhar. Os 3 meses de prova se tornaram a prova mais dura da vida de Patrícia. Já não lutava apenas contra a terra pobre e abandonada, agora lutava contra sua própria família. Seus irmãos quebraram cercas, soltaram animais, destruíram plantações e roubaram seu caderno de contas na noite anterior à audiência final. O milharal foi atacado por pragas. Uma tempestade brutal quase destruiu tudo. E o coronel Sampaio apareceu exigindo ébano. Patrícia enfrentou sabotagens, rumores na cidade, uma primeira audiência cheia de humilhações e o medo constante de perder tudo. Mas em meio a tanta adversidade, ela não se quebrou. Salvou o milharal com suas próprias mãos e os remédios de Rosana. Continuou vendendo no mercado, mesmo que a chamassem de louca e ladra. Enfrentou sua família no tribunal e falou com voz firme pela primeira vez. E na pior tempestade encontrou em Daniel não apenas ajuda, mas um homem que queria ficar ao seu lado. Patrícia já não é a mesma mulher que chegou sob a chuva com uma mala velha. Agora é uma mulher forte com mãos calosas, olhar decidido e um coração que aprendeu a não se render. Ela não apenas resiste agora, demonstra seu valor perante o mundo. O relógio parou. A audiência final está prestes a começar. Qual foi o golpe mais duro que Patrícia recebeu nesta parte 3? A destruição da cerca, a praga no milharal, a tempestade ou o roubo do caderno? Como você vê o crescimento de Patrícia agora? Acha que ela já está forte o suficiente para vencer a audiência final ou ainda tem medo? O que você opina do momento em que Daniel confessou que queria ficar em o esquecimento? Você gostou de como a relação deles avança? Alguma vez tentaram destruir algo que você construiu com muito esforço?
Como aconteceu com Patrícia com sua fazenda? Como você enfrentou? Me conte nos comentários o que está sentindo neste momento da história. Você está nervoso para a audiência final. Acha que Patrícia vai ganhar? Quero ler todas as suas respostas. Você está pronto para a parte 4? Aí chegará o julgamento decisivo, o testemunho inesperado do Coronel Sampaio e o desfecho que Patrícia tanto merece. A sala do tribunal estava mais cheia do que na primeira audiência. Patrícia entrou com Rosana e Daniel ao seu lado. Levava a bolsa de tecido com os poucos papéis que lhe restavam, o chale azul de sua avó sobre os ombros e o olhar firme. Ricardo Júlio e Marcelo já estavam sentados. Os três a observaram com expressões de triunfo antecipado. O juiz abriu a sessão e pediu à família Almeida que apresentasse seus argumentos finais. Ricardo se levantou primeiro, falando com voz grave e controlada. Excelência, minha filha Patrícia nunca foi capaz de assumir responsabilidades. Desde jovem, só serviu em casa. Agora vive obcecada com a lembrança de sua avó e transformou o esquecimento em um lugar de caos. Após a tempestade, quase perdeu tudo. Não tem a estabilidade mental nem a capacidade para conservar uma propriedade tão importante. Júlio falou depois, quase gritando. Além disso, a fazenda está destruída. O milharal quase se perdeu. Os animais escaparam e ela mal conseguiu salvar algo. Que lhe deixarmos. O esquecimento com ela em poucos meses não restará nada. Nós sim sabemos como administrá-lo e tirar proveito dele. Marcelo foi o mais astuto. Falou com um tom preocupado, como se realmente lhe doesse a situação. E há a questão do cavalo. O coronel Sampaio já enviou provas de que Patrícia se recusou a devolver Ébano. Isso demonstra que ela não respeita a lei nem a propriedade alheia. Minha irmã não está em condições de decidir nada importante. O juiz olhou para Patrícia. É sua vez de falar. Patrícia se levantou. As mãos tremiam ligeiramente, mas sua voz saiu clara. Contou tudo o que vivera desde que chegara à fazenda. Como consertara a casa com as próprias mãos, como aprendera a fazer adobe. Como salvara o milharal da praga. Como vendera seus primeiros produtos no mercado e como resistira à tempestade junto com Rosana e Daniel. Mostrou os recibos molhados que restavam o papel com a letra de Marcelo e uma amostra de milho do milharal. Não tenho o caderno completo, admitiu. Alguém entrou na fazenda ontem à noite e o levou. Mas aqui está o que pude salvar, e aqui estão minhas mãos. Estas mãos trabalharam todos os dias durante 3 meses. Não peço caridade, só peço que o juiz veja a verdade. Marcelo sorriu dissimuladamente e pediu a palavra para apresentar sua última testemunha. Nesse momento, a porta do fundo da sala se abriu. Entrou o coronel Estevão Sampaio, acompanhado de 2 peões. Todos na sala murmuraram. Patrícia sentiu um nó no estômago. Pensou que chegara o golpe definitivo. O coronel caminhou até a frente com passo firme. O juiz lhe perguntou se vinha para depor contra Patrícia pelo roubo do cavalo. Sampaio olhou primeiro para Patrícia, depois na direção de onde todos sabiam que Ébano estaria. A sala ficou em completo silêncio. Não venho acusá-la, disse o coronel com voz grave. Venho dizer a verdade. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Marcelo empalideceu visivelmente. Ébano é meu cavalo, continuou Sampaio. Ou pelo menos era. Eu o tratei com dureza por anos porque pensava que assim se domavam os animais fortes. Ele fugiu várias vezes por causa dos maus tratos. Quando cheguei a o esquecimento para reclamá-lo, vi algo que não esperava. Aquele cavalo que nunca confiava em ninguém se acalmava sob a mão de Patrícia. Ela o curou, o alimentou e lhe devolveu a confiança. Um animal maltratado não se recupera assim com qualquer um. Isso só consegue alguém que tem paciência e coração. Sampaio tirou um documento dobrado e o entregou ao juiz.
Aqui está a transferência legal de propriedade. Eu apresentei o ébano a Patrícia Almeida. Ele não é mais meu. Ela o conquistou. A sala explodiu em murmúrios. Júlio se levantou de repente, mas um guarda o deteve. Ricardo permaneceu imóvel, com o rosto endurecido. Marcelo tentava falar, mas as palavras não lhe saíam. O coronel não havia terminado. Além disso, conversei com várias pessoas do mercado. Eles confirmaram que Patrícia vendeu produtos reais de O Esquecimento. Não é muito, mas é honesto, e vem de uma terra que todos acreditávamos morta. Essa moça fez mais em 3 meses do que muitos fazendeiros fazem em anos. Várias mulheres da cidade que haviam comprado no mercado se levantaram e pediram para falar. Uma, após a outra, confirmaram ter adquirido hortaliças, ovos e ervas de Patrícia. Cada testemunho era curto, mas claro. O juiz pediu silêncio e revisou todos os documentos. A sala ficou em tensão por vários minutos. Patrícia permanecia de pé com o xale azul apertado entre as mãos. Não baixava o olhar. Marcelo tentou intervir mais uma vez, mas o juiz o deteve com um gesto seco. Já ouvimos o suficiente, disse o juiz. Amanhã será proferida a sentença final. A sessão está suspensa até então. Ao sair da sala, Patrícia sentiu que as pernas mal a sustentavam. Rosana a abraçou com força. Daniel ficou ao seu lado sem dizer nada, mas sua presença era sólida. Lá fora, o coronel Sampaio se aproximou por um momento. Cuide bem de Ébano, disse simplesmente. E cuide também dessa fazenda. Vê-se que já tem uma dona de verdade. Patrícia só conseguiu assentir. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o peso em seus ombros se aliviava um pouco. Seus irmãos saíam por outra porta com rostos sombrios e furiosos. Ricardo nem sequer a olhou. O dia seguinte decidiria tudo, mas Patrícia já havia ganhado algo mais importante dentro de si mesma. Já não era a filha invisível que servia em silêncio, era a mulher que havia feito renascer o esquecimento. No dia seguinte, a sala do tribunal voltou a se encher. Patrícia chegou cedo, acompanhada por Rosana e Daniel. Usava o mesmo vestido simples e o xale azul de sua avó cruzado sobre o peito. Seus irmãos e seu pai já estavam sentados. Ricardo olhava para a frente com expressão rígida. Júlio movia uma perna com nervosismo e Marcelo tentava manter uma face serena que não conseguia esconder sua tensão. O juiz entrou e todos se puseram de pé. A sala ficou em completo silêncio. O magistrado abriu o processo, revisou os documentos pela última vez e começou a ler com voz clara e firme. Após analisar todas as provas apresentadas, os testemunhos e o cumprimento do prazo estabelecido no testamento de Dona Teresa Almeida, este tribunal determina o seguinte: Patrícia Almeida demonstrou de maneira suficiente que residiu de forma permanente na fazenda. O esquecimento durante os 3 meses requeridos e que conseguiu restaurar a capacidade produtiva básica do lugar. Reparou. Infraestrutura cultivou milharal, criou animais e gerou receitas reais mediante a venda de seus produtos. Portanto, o testamento de Dona Teresa Almeida é declarado plenamente válido e a propriedade completa da fazenda. O esquecimento passa de maneira definitiva e exclusiva para Patrícia Almeida. Um murmúrio percorreu a sala. Júlio se levantou de repente vermelho de fúria. Isso é uma injustiça! Gritou. Essa terra é da família. O juiz bateu o martelo com força. Silêncio. Qualquer interrupção a mais será sancionada. A decisão é firme. Marcelo ficou sentado pálido, olhando para o chão. Ricardo Almeida não se moveu. Apenas apertou a mandíbula e olhou para sua filha pela primeira vez em toda a audiência, com uma mistura de incredulidade e raiva contida. O juiz continuou. Os senhores Ricardo Júlio e Marcelo Almeida ficam notificados de que qualquer tentativa de interferir com a propriedade de Patrícia Almeida será considerada violação da lei e será punida conforme o direito. A sessão está encerrada.
Patrícia ficou de pé imóvel enquanto as palavras do juiz ressoavam em sua cabeça. Rosana apertou seu braço com força. Daniel permaneceu ao seu lado sem dizer nada. Quando as pessoas começaram a sair, Patrícia se aproximou lentamente de seu padre. Ricardo a olhou de seu assento. Pai, disse ela com voz tranquila, mas firme. Eu não lhes tirei nada. Apenas guardei o que minha avó acreditou que eu merecia. Não busco vingança. Só quero que saibam que não sou mais a mesma pessoa que servia à mesa em silêncio. Ricardo abriu a boca, mas não encontrou palavras. Júlio deu um passo à frente, mas Daniel se interpôs com um olhar duro. Os três homens da família Almeida acabaram saindo pela porta lateral sem dizer mais nada. Patrícia os viu partir e sentiu que um peso muito antigo se desprendia de seus ombros. Fora do tribunal, o sol da tarde caía com força. Patrícia parou nos degraus de pedra. De repente, todo o cansaço, o medo e a tensão dos últimos meses vieram sobre ela. Cobriu o rosto com um xale azul e começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de libertação. Chorou pela menina que nunca foi valorizada pelas humilhações na mesa familiar, pelas noites de frio e fome na fazenda abandonada e por cada vez que duvidara de si mesma. Rosana ficou a alguns passos, respeitando seu momento. Daniel também não se aproximou. Manteve-se um pouco afastado, esperando com paciência. Sabia que aquele choro Patrícia tinha que chorar sozinha. Após vários minutos, Patrícia baixou o xale. Tinha os olhos vermelhos, mas o olhar claro. Respirou fundo, enxugou as bochechas e caminhou em direção a Daniel. Sem dizer uma palavra, estendeu a mão e pegou a dele. Daniel a apertou com suavidade, sem apertar demais, deixando que fosse ela quem marcasse o ritmo. Vamos para casa, disse Patrícia com voz baixa, mas segura. Os três empreenderam o caminho de volta ao esquecimento. A poeira da trilha se levantava sob seus passos. Patrícia caminhava entre Rosana e Daniel com a cabeça erguida e o xale ondulando suavemente com o vento. Pela primeira vez na vida, sentia que retornava a um lugar que realmente lhe pertencia. A fazenda a esperava. O milharal se movia verde sob o sol. Ébano relinchou ao vê-los chegar de longe e as galinhas caminhavam pelo pátio. Patrícia parou por um momento na entrada e olhou tudo o que havia construído com suas próprias mãos. Já não era a mulher que fora expulsa sob a chuva. Era a dona de o esquecimento. Vários meses depois, o esquecimento já não parecia o mesmo lugar. A casa principal tinha o telhado completamente reparado e as paredes de adobe pareciam firmes e recém-caiadas. A cerca rodeava toda a fazenda com postes direitos e arame tenso. O milharal se estendia verde e alto, com espigas douradas prontas para a colheita. As galinhas corriam livremente pelo pátio e um pequeno rebanho de cabras pastava perto do riacho. Ébano forte e brilhante trotava sem mancar pelos campos. A fazenda havia renascido. Patrícia e Daniel decidiram se casar ali na terra que tanto lhes custara. A cerimônia foi simples como tudo em O Esquecimento. Colocaram mesas sob as árvores grandes adornadas com flores silvestres e toalhas tecidas por Rosana. Alguns vizinhos da cidade chegaram com presentes humildes pães recém-assados, potes de mel, sementes de hortaliças e uma galinha poedeira. Ninguém mais esquecia que Patrícia era a mulher que fizera reviver a fazenda que todos acreditavam morta. Rosana estava ao lado de Patrícia como uma mãe. Havia arrumado o vestido branco simples que ela mesma costurou e colocou o xale azul de Teresa sobre seus ombros. Patrícia não usava véu nem joias, apenas seus cabelos soltos e o olhar sereno de quem passou por muito. Daniel esperava de pé sob um arco de galhos e flores. Vestia uma camisa limpa e calças novas, mas continuava sendo o mesmo tropeiro de ombros largos e poucas palavras. Quando Patrícia se aproximou,
Ele a olhou com um sorriso tranquilo que só ela conhecia. O juiz de paz da cidade leu os votos civis. Depois, chegou o momento das palavras próprias. Patrícia pegou as mãos de Daniel e falou com voz clara, sem tremer. Daniel, você não me salvou da minha vida. Não chegou como um herói para me tirar da escuridão. Você apenas ficou ao meu lado dia após dia, enquanto eu aprendia a me levantar sozinha. Você me ensinou que eu não precisava que ninguém me resgatasse, apenas que alguém acreditasse que eu podia fazer. Obrigada por me dar tempo. Obrigada por ficar. Daniel a olhou nos olhos por um longo momento antes de responder. Patrícia, eu passei muitos anos acreditando que meu lugar era o caminho que não merecia ter um lar, porque não soube proteger as pessoas que amava. Mas aqui nesta fazenda, vi como uma mulher sozinha enfrentava o mundo com as mãos vazias e o transformava. Você me ensinou que sim, é possível construir algo novo. Não quero mais continuar caminhando. Quero ficar aqui com você e fazer de o esquecimento nosso lar. Beijaram-se sob o sol da tarde, enquanto os presentes aplaudiam. Ébano, do curral próximo, relinchou suavemente como se entendesse o momento. Rosana secou uma lágrima e abraçou Patrícia com força. A festa continuou até o entardecer. Comeram, riram e dançaram ao som de um violão que alguém trouxe. As crianças corriam entre as mesas e as mulheres compartilhavam receitas. Patrícia observava tudo de seu lugar com a mão de Daniel entrelaçada na sua. Pela primeira vez, sentia que tinha uma família de verdade, não a que o sangue lhe dera, mas a que ela escolhera e que a havia escolhido. Quando a noite caiu, os convidados foram embora, pouco a pouco. Rosana se retirou para seu pequeno quarto junto à casa. Patrícia e Daniel ficaram sozinhos sob o céu estrelado, sentados no banco de madeira em frente à casa. Ébano passou perto. Tranquilo. Isto é nosso, disse Patrícia, olhando para a fazenda iluminada pela lua. Não apenas a terra, tudo o que construímos. Daniel assentiu e a aproximou de si. E continuará crescendo, respondeu. Juntos. Patrícia apoiou a cabeça em seu ombro e fechou os olhos. Lembrou-se da noite em que chegou sob a chuva com uma mala velha e o coração partido. Lembrou-se das mãos cheias de bolhas das lágrimas no milharal doente do medo na primeira audiência e da força que encontrou em cada queda. Tudo isso a havia trazido até aqui. Agora era a dona de... O esquecimento era esposa, era mulher forte e era, acima de tudo, livre. E aqui, queridos amigos, chegamos ao final desta história. Antes de tudo, obrigado. Obrigado de coração por terem acompanhado Patrícia até o último passo. Obrigado por ficarem com ela nas noites frias, nas mãos cheias de bolhas, nas lágrimas, sob a chuva e nas pequenas vitórias que quase ninguém viu. Seu tempo e sua atenção fizeram esta história ganhar vida. Patrícia não recebeu um milagre fácil. Recebeu uma terra abandonada, um coração ferido e 3 meses para provar que valia algo. Não tinha experiência, nem apoio, nem quase nada. Apenas um chale azul e a decisão silenciosa de não voltar atrás. E daquele lugar tão quebrado, tão esquecido, foi se reconstruindo pouco a pouco com cada adobe colocado, com cada planta que conseguia salvar, com cada vez que se levantava depois de cair. Patrícia não apenas reviveu. O esquecimento, ela reviveu a si mesma. Esta história nos lembra, sem gritar, algo muito simples e muito profundo. Às vezes, o lugar onde os outros te abandonam é exatamente o lugar onde você se encontra. Nem sempre precisamos que nos salvem. Às vezes, só precisamos que nos deixem tentar. E quando uma pessoa decide ficar, quando escolhe cuidar do que outros descartaram até a terra mais seca, pode voltar a dar frutos. Que esta história te deixe uma sensação suave no peito, a certeza de que você não está perdido, mesmo que tudo pareça mato ao seu redor. Que você ainda pode plantar algo novo, que ainda pode curar, que ainda pode escolher ficar e construir.
Obrigado por ouvir. Que o seu próprio esquecimento encontre alguma vez alguém que decida não abandoná-lo. E que esse alguém seja você. Até a próxima história. Cuide-se muito.